De onde vem isso? De onde vem esse barulho? Ou melhor, de onde vem esse silêncio? De onde vem o tempo? Quem fez o tempo? O tempo, cronos, cronológico, inventivo, tecnológico, máquina ou não, passa. Tempo, senhor obrigatório, nos leva para frente, valente, ponteiro e relógio. Passa. Passou. Passarás. Passado, presente. Amanhã haverá? Ontem. Ontem ele era uma criança que brincava na areia e nunca mais quis ter outra idade. O tempo, menino sorrateiro, já foi claro e escuro, diurno, noturno, astros, estrelas, calendário. Mas seu melhor lugar está no sorriso das criancinhas. Tempo bom, tempo de antes do que já se foi, daquilo que não volta, mas ficou. Tempo de eras, décadas, séculos, milênio marcou. Tempo invento de encanto, de amor. Medido, ele é inimigo do fim. Por isso continua sua história sempre com começo, meio e memória. Pois lá ele se guarda e nunca mais vai embora. O tempo é uma oração. Ordena e cria tudo sem precisar de amém. Ele não sabe andar, pois, como toda eterna criança, vibra, salta, viaja no fio da velocidade sem parar. Ele não sabe o que é voltar atrás, senão por saudade. Aí ele brinca de lembranças, nos fazendo voltar nele só para recordar. Aliás, ele sempre nos acorda, despertando, o sol é seu cúmplice natural. Quando cada manhã aparece, ele não para. Corre, acelera, já passou, é normal. Por que ficamos tão presos nele se ele é só liberdade? Ele não para, atravessa, desconversa, é sobrenatural, comanda minutos, segundos e horas, infância, juventude, adulto, senhor e senhora. Ele não para, nós é quem ficamos para trás. Será? Será se o tempo vê a vida melhor no futuro? Não. O tempo é agora, não depois. Ele é presente, repleto de passado. Mas futuro? Ainda não. De vez em quando ele é cicatriz, deixa marcas boas e ruins em nós. Às vezes quente, às vezes frio, às vezes flores, às vezes bril. De uma manhã de março que fecha verões. Ah, se eu pudesse conversar com ele. Ah, se eu pudesse fazer um pedido. Senhor Tempo, não me deixe. Senhor Tempo, me leva contigo. Talvez ele me respondesse. Viva, pois eu vou. Vida. Vida? Ele me chamou de vida. Então quem eu sou? Eu sou a vida? Talvez ele me respondesse. Sim, você é um instante, um pedaço, uma parte, uma vida. Portanto, viva a vida, pois eu não volto atrás. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Eu não sei se deu pra perceber, mas a gente começa os nossos estudos no capítulo 3. Bom, até aqui nós estamos estudando sobre o que é a história e quem escreve a história. Na verdade, não exatamente quem escreve a história, mas como nós podemos escrever a história. E no capítulo 2 nós estudamos os grupos que fizeram parte da história, porém não tiveram a sua história contada nos livros didáticos. Foi isso, né?
Foi. Tá, mas e agora? O que tem a ver? O que nós vamos estudar agora? O tempo. O tempo passa. Mas o que é o tempo, né? Já parou pra pensar o que é o tempo? Defina o que é o tempo. Ah, é um relógio. Tem gente que vai dizer assim. Ah, são os minutos, são os segundos, são as horas. Mas será que é só isso o tempo? O tempo filosófico, o tempo cronológico? Tempo enquanto saudade, né? Tem várias formas de pensar o tempo. E aqui nós vamos perceber o tipo, a forma de pensar o tempo ao longo da história. Será que os seres humanos sempre souberam o que é o tempo? Será que os primeiros seres humanos sabiam contar o tempo? Será que a ideia de tempo do passado é a mesma ideia de tempo do presente? Bom, minha gente, como quase toda forma de contar a história, nós voltaremos ao passado, né? Para investigar o que é esse tempo. Como é que os seres humanos souberam pensar o tempo em outras épocas? Quer dizer, a época que nós vamos falar aqui é uma época que vocês conhecem muito bem, que é a pré-história. E é lá nesse passado que nós vamos voltar agora. Então, nesse ambiente natural que os seres humanos sempre prestaram atenção. Sempre ouviram os animais, sempre prestaram atenção nas árvores, nas plantas. Aliás, foi esse prestar atenção nas árvores, nas plantas, que eles começaram a descobrir como é que a agricultura poderia funcionar. Então, observando a natureza, observando o ambiente, percebendo que tinha momentos que tudo ficava claro e tinha momentos que tudo ficava escuro, aí eles perceberam, nossa, que incrível! Olha só, tem aquela bola enorme de fogo quente que, olha, ela vai embora em determinado período e volta em outro período. E aí essa noção de claro, escuro, dia, noite, foram as primeiras noções de tempo desses seres humanos. Lá nesse passado, ainda nessa pré-história, lá no Neolítico, depois que descobriram a agricultura e a criação de animais, eles perceberam que as atividades precisavam acontecer em algum momento. E aí eles pensaram, nossa, então durante esse período claro e mais quente de um momento do dia, nós faremos as atividades relacionadas à agricultura, caça, coleta, construção de ferramentas e por aí vai, sempre durante o dia. E à noite, olha só que engraçado, o que eles faziam? Assistiam Netflix na parede das cavernas? Não, eles descansavam. Por isso que hoje nós temos ainda essa ideia de durante o dia nós realizamos uma série de atividades e durante a noite nós descansamos. Outra coisa que essa galera vai prestar atenção é nos ciclos da natureza. Ah, ciclos da natureza, o que é isso? É mais ou menos como funcionavam as coisas ali naquele ambiente natural. Como assim, tio Rodrigo? Vamos lá, minha gente, presta atenção. Hoje em dia, você não fica muito ligado, chuva, sol, quente, frio, não. Por quê? Porque você já tem previsão do tempo, você já sabe o que é chuva, você já sabe o que é períodos de frieza, períodos mais quentes. Mas naquela época, não. Eles estavam prestando atenção em tudo, olha. Nossa, aconteceu alguma coisa, porque agora está mais quente do que há alguns dias atrás. Nossa, olha só, choveu muito mais agora do que em outro período. Nossa, agora está muito mais frio do que há alguns meses atrás. Observe, eles vão prestando atenção na temperatura da Terra e vão chegar à conclusão de que essa Terra tem ciclos. Olha, tem alguns momentos do ano em que fica bem mais quente. Bingo, é o verão! Mas claro, você vai perceber que essas etapas e ciclos da natureza ainda não tinham esses nomes, né? Verão, inverno, primavera, outono, mas eram ciclos da natureza na temperatura da Terra e nas mudanças que aconteciam nas folhagens, nos frutos, no ambiente natural da Terra mesmo. A agricultura precisa do que para funcionar? Um solo fértil. E naquela época, os solos mais férteis eram em áreas próximas aos rios. Portanto, as primeiras civilizações, os primeiros grupos humanos se fixaram onde? Em áreas próximas aos rios. E áreas próximas aos rios, quando tinha a época das chuvas intensas, o rio o que fazia? Enchia bastante e alagava aquelas áreas ali próximas aos rios. Portanto, eles começaram a prestar atenção que tinha épocas do ano em que chovia muito. E na época em que chovia muito, eles não poderiam plantar. Óbvio, por quê? Porque ia alagar toda a plantação. Então eles pensaram que, olha, tem um período do ano onde essas cheias acontecem, portanto aqui eu não posso plantar. Foi assim que eles perceberam como que vinha o período de chuvas, o período de secas, as estações do ano e o claro e escuro que vão ditar as regras dos calendários dali pra frente. Aliás, eu falei calendário. Pois é o destaque que nós vamos ter aqui a partir de agora. Calendário você deve saber o que é, né? Ali uma folha de papel, nem papel nem precisa ter mais, né? Nos celulares também tem calendário. Enfim, na minha época era folhinha, né? Uma folhinha. Mas o calendário é isso, é uma reunião ali, ó, de um período, que neste caso é um período de 365 dias com meses e semanas. Mas será que foi assim desde o passado? Como é que foram os primeiros calendários? Nem todos os grupos atravessam transformações
no mesmo tempo, no mesmo período, da mesma forma. Cada grupo dessa época aí, desse mundo antigo, começou a criar a sua própria forma de organização do tempo. E também obedeceram épocas da natureza, quer dizer, pensaram a natureza como uma forma de poder construir o seu calendário. O dia nada mais era do que um intervalo entre dois nasceres sucessivos do Sol. Um mês, o ciclo completo das fases da Lua. E o ano, um ciclo completo das estações do ano. Então, para esse grupo aí, ó, você tem a cada 3 meses uma estação do ano diferente. Portanto, vai acabar criando aí um ano completo. Bom, e o calendário mais utilizado pelo mundo ocidental, ou seja, por alguns países aí do ocidente, é justamente o calendário gregoriano. Como assim? Um papa! Um papa vai criar um calendário. É verdade, teve uma época em que a Igreja Católica era muito participativa na sociedade e, consequentemente, vai ditar algumas regras. E uma dessas regras é justamente o calendário gregoriano, que é esse que nós utilizamos no nosso dia a dia. Dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É justamente o calendário gregoriano. Nesse calendário tem uma coisa incrível que vai ditar a regra para ele, que é justamente o nascimento de Cristo. Olha a diferença. Os calendários antigos nós tínhamos a natureza. Neste caso do calendário gregoriano, do Papa, nós teremos o nascimento de Jesus Cristo para marcar os acontecimentos antes do nascimento dele e os acontecimentos após o nascimento dele. Então, dessa forma, nós temos aí algumas regrinhas básicas super simples. Tudo que veio antes do nascimento de Cristo, nós colocaremos sempre a sigla AC, antes de Cristo. E os acontecimentos depois de Cristo, nós colocaremos a sigla DC. Tio Rodrigo, eu não entendi absolutamente nada, envolveu matemática, já me perdi. Calma, fica mais fácil com o exemplo que eu trouxe. Na verdade, não foi eu que trouxe não, foi o livro, mas tá aí também pra vocês verem. Ah, eu esqueci de falar, hein? Linha do tempo. Você deve imaginar o que é uma linha do tempo, ou deve saber o que é uma linha do tempo. Já ouviu? Já viu. Linha do tempo nada mais é do que uma organização de diversos acontecimentos, do mais antigo ao mais recente. Pode observar aí, minha gente, os acontecimentos e preste atenção nos números, né? Nos anos e nas siglas. Você vai perceber que os acontecimentos antes de Cristo, eles são decrescentes, ou seja, eles vão diminuindo até chegar ao ano 1. Exemplo, controle do fogo pelos ancestrais humanos, 500 mil anos antes de Cristo, lá na pré-história. Invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo. Depois nós teremos o desenvolvimento da civilização egípcia, 2.500 anos antes de Cristo. Aí nós temos ali, ó, The Baby Christ, o bebê Cristo, Jesus Cristo, ano 1. Chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Observe que aqui muda, ó. Os anos começam a crescer. Primeira viagem do ser humano ao espaço, 1961, depois de Cristo, claro. E o lançamento do primeiro foguete tripulado por uma empresa particular, nós temos aí 2020. Observe que os acontecimentos vão crescendo e aí, consequentemente, isso vai nos dando uma outra forma de perceber o calendário gregoriano. E os povos indígenas também tinham a sua forma de organizar o tempo. Por serem habitantes da própria natureza, como é que vai ser o calendário deles? Também obedecendo os fenômenos e os ciclos da natureza. E uma outra coisa também muito importante aí desse calendário eram os rituais de passagem, né? Quando o menino passava para a fase de adolescente ou jovem, essas noções de rituais de passagem, quando eles ingressam em outro estágio da vida, também eram colocadas aí nessa forma de organização do calendário. E agora que você já entende o que é o calendário, como é que nós contamos o tempo? Este livro, este primeiro livro, está dedicando-se à história, está se deleitando com a história, então ele vai tocar nos assuntos importantes para a história e para os historiadores. Portanto, a forma de contar o tempo aqui não é obedecendo horas, segundos e minutos, mas sim os períodos, os grupos de anos que nós, historiadores, podemos utilizar para analisar a história. Então aqui nós vamos falar sobre décadas, séculos e milênios. Observe aqui, ó, décadas, grupos de 10 anos. De 1991 até 2000, nós temos a década de 90. Então, se eu quero estudar os anos 90, eu vou pegar aí, ó, entre 1991 até 2000. Observe que nós sempre vamos contar a partir do número 1, ó. De 2001 a 2010, década de 2000. 2011 a 2020, década de 2010. Observe que essas características vão formando aí as décadas. E os séculos? Nada mais são do que grupos de 100 anos. E aqui, minha gente, tem uma diferença, ó. Porque no caso aqui dos séculos, nós vamos utilizar os algarismos romanos. Aí tem uma tabela no seu livro que mostra exatamente isso, né? O que equivale a cada um desses algarismos. E mais um detalhe, a contagem dos séculos começa a partir do ano 1. Como um século corresponde a 100 anos, é possível concluir, então, que o século 1 começa no ano 1 e termina no ano 100. Temos aí alguns exemplos, ó.
século 1, o ano 1 a 100. E verifique, é sempre assim. Sempre começa do ano 1 e fecha no ano 0. E os milênios, tio Rodrigo, como é que a gente conta? 1000 anos. Nós temos um grupo de 1000 anos. Por exemplo, nós estamos no ano de 2021. Ou seja, estamos no segundo milênio após o nascimento de Cristo, lembra? Ano 1 depois de Cristo e por aí vai. Por isso que eu disse, a gente não analisa hora, minutos, segundos. Não, a forma de contar o tempo aqui é observando essa passagem do tempo por períodos de ano. Então, como para a história seria muito importante fazer essa divisão, os historiadores lá do século XIX, aqueles que começaram a desenvolver a história, pensaram: como que nós podemos dividir a história se ela é muito grande? Como assim, tio Rodrigo? Prestem atenção, minha gente, nos nomes que eu vou dizer aqui, ó. Pré-história, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Esses são os períodos da história, ou seja, é o que os historiadores encontraram dentro da história e perceberam as etapas, os grandes períodos através de grandes acontecimentos. Lá na pré-história, o que é a pré-história? Aquele período lá da invenção da escrita, o surgimento dos seres humanos, os períodos ali de Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Beleza, e como é que começa a Idade Antiga ou a Antiguidade? É justamente quando surgem as antigas civilizações, como os mesopotâmicos, os egípcios, os gregos e os romanos, até a queda do Império Romano do Ocidente. E a Idade Média, tio Rodrigo, como é que começa? Bom, ela vai começar logo após a queda do Império Romano do Ocidente, que é marcado aí pelo domínio da Igreja Católica na Europa. E a Idade Moderna, quando é que ela começa? Justamente com o fim do Império Romano do Oriente, e no qual tiveram destaques as grandes navegações. E a Idade Contemporânea? Bom, ela começa com a Revolução Francesa e que se estende até os dias atuais. Ou seja, nós estamos vivendo nesse momento a Idade Contemporânea. Tio Rodrigo, é muita coisa. Eu concordo, é bastante coisa. Aliás, nem precisa se preocupar com isso agora. Por quê? Porque você ainda vai ter vários anos para poder conhecer cada um desses períodos da história. Ah, e por que isso está aqui agora? Para que você possa perceber como que a história foi sendo construída pelos historiadores e como que é feita essa divisão dos períodos da história, que facilitam muito os nossos estudos. Então, tudo isso para você perceber que, ó, desde o passado mais antigo até os dias atuais, nós estamos vivendo a história. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Dá um like aqui nesse vídeo, dá um like no nosso canal, se inscreve, compartilha com todo mundo, faz esse vídeo, faz essa mensagem, faz a história chegar para mais pessoas e com certeza o seu tio Rodrigo vai ficar muito feliz, tá certo? Beijo grande, a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!